Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Ele é o Deus que cura, transforma, liberta, ressuscita os mortos. Ele é esse Deus que se encontra presente aqui nesta noite, ao qual eu posso sentir a sua presença, o seu Espírito Santo para dentro de mim. Eu quero saudar no nome de Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis aceitar? Vou estar lendo a palavra do Senhor. Eu fiquei batalhando e falando de Jesus, misericórdia. Eu entrei na Bíblia, voltei, entrei no outro canto, eu digo, agora que eu vou pregar. Só que quando eu cheguei com o pastor Ronaldo, eu cheguei em casa, deitei na minha cama. Quando eu fui dormir, aí aquela voz suave bradou de mim: fala do meu servo Davi. Aí eu falei no meu coração: eu vou dormir. Se for de Deus, quando acordar vai vir. E quando eu acordei, a primeira voz que eu ouvi de novo: fala do meu servo Davi. Então Deus tocou meu coração em 1 Samuel, quem puder abrir a Bíblia, acompanhar comigo, capítulo 15, do versículo 1. Quem achou, amém? Amém. Oh, glória. A palavra do Senhor diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enchei o teu vaso de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé e Belebita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo, ó Saul me matará? Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e dizeis: vim para sacrificar ao Senhor. Eu preparei aqui, nunca fiz esboço, mas primeira vez eu falei: Jesus, nunca preguei sobre Davi. Tem misericórdia, Deus pode pregar. Então vamos estar entrando aqui, né? E Deus vai falar o coração para nós. Samuel, eu creio que muitos, todos conhecem, está aqui, conhecem sobre Samuel, um grande servo de Deus. E Samuel, ele não só temia a Deus, mas ele temia ao rei, porque Deus fala: respeitai as autoridades da terra. E Saul era uma autoridade sobre a terra. E vocês podem ver que o Senhor manda ele pegar umas das bezerras para poder sacrificar, porque Samuel falou: como irei eu ungir outro rei? Imagina como Saul vai ficar. Saul poderia matar ele lá naquele momento. Então Deus é um Deus de estratégia. Deus é esse Deus que está aqui, que Ele não só fez estratégia naquele tempo, mas Ele faz estratégia hoje no meio do Senhor. Então Deus fez uma estratégia para poder Samuel passar pelo rei Saul e poder ir à casa de Jessé. E ali Samuel pega o sacrifício e vai e chama o seu pai Jessé, o pai de Davi, e ele sacrifica aquele bezerro a Deus. Então Samuel ele vai em direção à casa de Jessé. E quando ele chega na casa de Jessé, não só tinha um, mas tinha bastantes, tinha vários, tinha muitos. E quando Samuel olha para aqueles homens, tinha homens de postura, homens grandes, bonitos, homens valentes, homens de guerra naquele lugar, na casa de Jessé. E ali Samuel começa a olhar, só que Deus fala: Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu não olho como o homem olha, mas Deus olha para o coração. O que quer dizer nessa noite? Deus está dizendo: eu sou dos corações. Só que quando Samuel começa a olhar Deus, ele vai pulando um, pula outro. Tinha 7, passou todos os 7. E Samuel fala: Jessé, acabou os teus jovens? Aí eles falam: não, tem um novo, um moço que está apacentando as ovelhas.
E ele fala: manda chamar esse moço, porque enquanto ele não chegar, ninguém senta à mesa. Deus está dizendo nesta noite para mim e para você: enquanto o Senhor não vier, ninguém senta à mesa. Mas Deus manda dizer: todos nós chegará um tempo que iremos de sentar à mesa do rei para cear juntamente com ele, juntamente com esse Jesus ao qual é na vida de Davi. Então Samuel manda chamar Davi, que está lá no pasto apacentando as ovelhas. E Davi, eu imagino Davi ali no pasto, sozinho, apacentando as ovelhas. Eu imagino o pensamento dele como se fosse eu, que eu tiro por mim, que eu ficava no meu canto ali em casa e falava: Senhor, até quando eu vou ficar aqui? Senhor, até quando eu vou permanecer aqui? Eu imagino Davi naquele passo, só cuidando de ovelhas, e seus irmãos guerreando, seus irmãos pelejando com Saul. E eu também falava para o Senhor: até quando? O Senhor, filho, eu já te ungi, eu já te chamei, eu já te capacitei. Na hora certa eu irei te agir. Assim como veio na vida de Davi. Chega lá o moço chamando Davi, eu imagino Davi, alegria, eu imagino Davi pensando: o profeta mandou me chamar, quem irá de se alegrar? Chega um profeta daqui, está no púlpito aqui, vai lá: vem cá. Imagina a alegria de Davi no coração dele. Mas eu também imagino a ira dos irmãos dele. Muitas das vezes tem coisas que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida, mas o que está do seu lado irá de se levantar. O que está do seu lado terá inveja. Imagina a inveja dos irmãos Davi contra a vida dele. Eu imagino ele chegando com uma fúria, cara feia: o profeta Samuel mandou te chamar. A Bíblia fala que Davi era ruivo, pequeno, famoso, charmoso. E Davi sobe a direção à casa do pai dele. E quando Davi entra na casa dele e depara com o rei, Jesus diz: é este o que eu escolhi. Jesus está dizendo nessa noite: foi você que eu escolhi. Às vezes a gente pensa que não somos capacitados para nada. Eu mesmo imaginei que não sou capacitado para estar nessa noite. Eu falei: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu, Senhor, para levar a tua palavra? Mas o Senhor diz: quando eu escolho, confia, porque eu que darei as palavras. E ali Samuel começa a ungir Davi. Eu imagino aquela unção, a coisa mais linda sobre a vida dele. E a palavra fala que o Espírito Santo sobre Davi desce. E Davi é cheio do Espírito Santo, da presença de Deus. Tem pessoas nessa noite que Deus manda dizer: tem que ser cheio. Tem que ser como Davi foi, transbordante. Davi era um jovem charmoso, amoroso. Davi era esse jovem que Jesus falou segundo o meu coração. E Davi, eu imagino Davi sentando naquela mesa, aquele banquete, começa a subir aquela alegria dentro do coração dele, vir na mente dele. Ele começa a imaginar: só que não é assim, acha que você vai ser ungido e já vai. Ele teve que passar por um processo. E Davi voltou para o pasto. Pode ser que você, tem gente nessa noite que foi lá, recebeu uma profecia, algo de um profeta: ou eu já vou começar, mas depois está lá: Senhor, mas tu profetizou, tu falaste, Senhor, tu me disseste, Senhor, cadê ti, Jesus? Cadê o Senhor? Eu imagino Davi ali no pasto e começando ali. Mas Davi, ele estava ali, mas o Espírito Santo era com ele, o qual se faz presente aqui nessa noite, é comigo, com você. Às vezes você acha: Senhor, tu estás comigo, o Senhor é comigo. Deus manda dizer: assim como eu fui na vida de Davi, eu serei contigo. E ali a palavra do Senhor fala que veio um urso e um leão. E Davi peleja contra aquele urso e um leão. Um simples garoto, um simples jovem. Então Deus quer dizer para você: assim como eu fui com Davi, que derrubou aquele leão, matou aquele urso, eu serei contigo. Não tem gigante nenhum que vai tentar te parar, que vai te derrubar. Ninguém tem poder contra a tua vida.
Ah, mas Senhor, eu não sou perfeito, Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou errante. Eu errei, sim. E quem disse que Davi era assim? Até Davi errou perante o Senhor. E olha, você vê que Davi era segundo o coração de Deus, o qual Deus se agradava dele. Imagina, Davi, Deus vendo o teu servo Davi cometendo aquele erro. Tem pessoas nessa noite que Deus fala no meu coração nessa simples palavra nessa noite, que está se julgando. Eu não sou capaz. Eu sou um pecador falho. Mas Deus fala: fui eu que te chamei, fui eu que te escolhi. Não foi o homem, não foi a mulher. Quem era Davi perante o Senhor? Mas o Senhor disse: tem alguém que eu me alegrei, e é esse que eu vou ungir a rei. Tem pessoas nessa noite que Deus manda dizer que tem se alegrado, e o Senhor diz: eu vou levantar, que chegou a hora e o momento, assim como chegou na vida de Davi. Davi era revestido do Espírito Santo. De acordo com 1 Samuel 16, 13, após a unção que recebeu do profeta Samuel, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. A unção que Davi recebeu era muito especial. O próprio Deus deu testemunho disso. O próprio Deus deu testemunho disso. E Deus manda dizer nessa noite que Ele que vai testemunhar de ti. Ele vai testemunhar de ti. O próprio Jesus falou: Senhor, não deixe que nenhum desses se percam, para que esteja comigo. Então Ele vai testemunhar da tua vida. Faça como o Senhor foi com Davi. Seja cheio do Espírito Santo, da unção, da autoridade de Deus, porque ninguém é perfeito, perfeito é Jesus Cristo. Vocês acham que Davi também não passou por luta, por aflições, por provações? Você acha que não chegou o momento da vida de Davi que ele queria desistir, que ele queria parar e largar tudo na caminhada? Vários. Moisés falou: Senhor, eu não sei falar, eu sou como uma criança. E Deus disse para você nessa noite: eu coloco as palavras. Como eu fui com Moisés, como eu fui com Samuel, como eu fui com Davi, como eu fui com Elias, eu serei com você. Só que a momento nenhum Davi parou. Ele continuou meio as aflições, as angústias, as tristezas, as provações. Ele foi em frente, seguiu. Eu imagino os próprios irmãos de Davi apunhalando do lado, atacando. Às vezes você está passando e sendo atacado dentro da sua própria casa, no meio dos seus. Você não sabe até quando vai suportar essa luta, essa batalha, essa provação. Mas Jesus disse: eu estou no meio dessa peleja. Eu estou no meio dessa batalha na tua vida. E todas as batalhas que Davi passou, o Senhor esteve com ele. Quando Davi foi ali derrubar o gigante com as pedrinhas, vocês podem ver que a palavra do Senhor é direta, correta e certa, que o rei deu armaduras e espada para ele, só que ele tirou tudo aquilo. Mas Davi foi em nome do Senhor dos Exércitos. Quem é esse para falar assim, esses circuncisos, falar do meu Deus, para afrontar o meu Deus? Quem é esse? Mas Davi, ele entra no meio daquela batalha. Às vezes você está passando por uma batalha, um gigante grande na tua vida, que veio para te derrubar. Só que Davi foi confiando no Senhor dos Exércitos. Aquele gigante falou que ia pegar a carne
para os abutres, aqueles bichos lá. Só que em nenhum momento você pode ver a palavra de Deus que ele temeu. Glória a Deus. Não é gigante que vai te derrubar, que vai acabar com a alegria de Deus na minha e na tua vida. O gigante falou bastantes coisas sobre Davi. Talvez pessoas tenham falado da tua vida um monte de coisa, tem te colocado para baixo, te desanimado, tem te parado. Mas Jesus vem nessa noite para te dizer: estou eu te ressuscitando, estou eu te capacitando. Sou eu que estou te restaurando, sou eu que estou te dando vida nesta noite. A autoridade que eu tenho sobre a vida de Davi está sobre a minha e a tua vida. Ele era um homem abençoado por Deus. De acordo com Salmos 16, versículo 18, o Senhor era com Davi. Portanto, Davi era um pastor abençoado por Deus e desfrutava da presença do Senhor na sua vida. O Senhor dava vitória a Davi por onde quer que este fosse. Desfrute das bênçãos de Deus na tua vida. Volte lá atrás se você está angustiado, desanimado. Volte e lembra lá atrás do tempo que Deus te usou, a maneira que Deus vem com bênção na sua vida, que Ele vai vir sobre hoje. Desfruta das bênçãos do Senhor. A palavra do Senhor é correta e verdadeira. Por onde tu for, o Senhor está contigo. Por onde você passar, as bênçãos correrão atrás de ti. Mas tem pessoas que estão igual o povo de antigamente. Viu coluna de fogo de noite, viu a nuvem de dia, viu o morto ressuscitar, surdo ouvir, cego enxergar, aleijado andar, e mesmo assim duvidaram do Senhor dos Exércitos. Pessoas que não confiam mais no Senhor, pessoas que não estão como Davi, com aquela fé voltada para o Senhor. Pessoas que estão mortas. Mas Deus manda dizer nessa noite: eu sou o mesmo Deus de antigamente, de ontem, de antes, de hoje, e serei sempre Deus na sua vida. Deus falou aqui nesse momento na minha vida: eu vou levantar os que estão mortos. Eu vou trazer vida e vou soprar o meu Espírito sobre cada um de vocês. Alegre-se na presença de Deus, não só por uma pessoa, um pregador dizer: dai glória, dai aleluia. Em todo momento agradeça o nome do Senhor dos Exércitos. Antes de Davi ser rei, ele tinha que tocar harpa para o rei Saul, porque o Espírito de Deus saiu dele. Por desobediência, por rebeldia. Tem crentes que estão dessa maneira. E quando Davi tocava a harpa, o espírito mau ia embora. Então vocês podem ver que em todo momento Davi estava trabalhando para o Senhor. Às vezes você diz: Senhor, eu não estou fazendo nada, Senhor, eu estou só aqui, assim. Mas Deus manda dizer nessa noite: só de você estar ajudando o pastor aqui, tocando o instrumento, varrendo a igreja, limpando as cadeiras, o Senhor diz: a recompensa virá. Mas tem pessoas que Deus acabou de me falar aqui, que só faz para se aparecer, não faz para agradar a Deus, mas para agradar o homem.
E o Espírito Santo de Deus se estremece com isso. A momento nenhum, Davi fez aquilo para se aparecer ou para agradar ao homem. E você? Será que está fazendo como Davi fez para o Senhor? Está achando que é só receber o Espírito e a unção que vai... Às vezes vocês pensam que não está vendo, ninguém está vendo, que Deus não está vendo, que o povo não está vendo, mas Deus vai dizer, eu estou vendo. Eu sei o que tu tens feito dentro da tua casa, por onde tu for. Vocês acham que Davi, quando estava no pasto, passando por aqueles momentos, antes dele chegar a ser rei, o Senhor não tem observado cada passo dele? Deus conhece. Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça e fogo consumidor. Eu vou terminar o horário do Senhor. Amados irmãos, seja como Davi. Ele era um homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus deu testemunho de Davi, dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem varão conforme o meu coração, que executa todas as minhas vontades. Atos 13, 22. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque apacentava o rebanho de Deus com conhecimento e com inteligência. Eu vou encerrar. Seja como Davi, faça com conhecimento, inteligência, confiança em Deus, acreditando que Ele vai fazer. Confie, porque a vitória chegará na sua vida, assim como Davi entrou e começou a reinar. E você, junto com Cristo, vão reinar e vão sentar à mesa do rei, e irá de comer com ele e reinar com ele para sempre. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, e perdoe o horário que já passou.